Sejam bem-vindos à jornada onde nós vamos juntos construir confiança. Eu sou a Lara Caran e, como toda jornada, eu espero que você participe e aprecie, especialmente esse episódio que é muito polêmico, porque temos como tema o narcisismo. Mas nossa ideia aqui é responder duas perguntas muito importantes. Por que é tão necessário compreender o narcisismo? E por que é tão desastroso conviver com isso sem verdadeiramente entender o que isso significa e o que você faz com o que isso significa? Eu vejo hoje que existem basicamente dois grupos de pessoas. As pessoas que não ouviram falar sobre isso, ou ouviram, mas ainda não colocaram realmente isso no mundo delas, e as pessoas que estão sendo bombardeadas de informações sobre isso, estão tentando pegar os pedaços, muitas vezes até estão um pouco melhor acompanhadas, mas ainda não entenderam o que exatamente elas fazem com essa informação. Como que isso impacta na vida delas diariamente? Como que isso impacta a confiança delas e a relação delas com o mundo, que vai impactar diretamente na confiança também. Então, no episódio anterior, nós falamos sobre como o nosso mundo está fragmentado. Vimos aí todas as divisões das ciências sociais e a gente começou a entender a separação entre a confiança e a autoestima que está abalando a nossa noção de fé. Fé que não é acreditar bobamente, simplesmente em coisas sem nenhum argumento, enfim, sem nenhuma evidência. Fé que é participar da construção de algo, fé que é depositar fé e receber fé, fé que é ter uma visão e construí-la, né? A gente falou sobre isso, os líderes que inspiram fé em uma visão, não no próprio líder. A gente vai trabalhar sempre com verbo, não substantivo, a gente falou sobre isso também. Falamos sobre não colocarmos nossa confiança, nossa própria confiança em uma imagem pronta, como se nós fôssemos aquela foto, como se nós fôssemos idealmente algo, como idealizamos nossas relações, como muitas vezes idealizamos nossas carreiras, e aí a gente congela essas imagens e detém toda a nossa confiança. Tudo que nós confiamos está nelas, e isso é muito prejudicial para a gente. E aí veio o conceito do narcisismo utópico, né, que é essa destruição da confiança, que é essa nossa desconexão com o nosso ambiente, com o nosso mundo. E se a gente pudesse simplificar ao máximo esse conceito, sabe assim, e bem lá na essência desse conceito, nós encontraríamos as palavras imaturidade e imoralidade. Então vamos guardar essas duas palavras e trabalhar com elas ao longo desse episódio. Mas antes disso, eu quero fazer um parênteses. Existe uma diferença entre o que os psicólogos chamam transtorno de personalidade narcísica do que o que os psicólogos chamam de narcisismo. A diferença é a mesma quando a gente fala, por exemplo, do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e uma sigla que ficou conhecida como CTA, características do transtorno de atenção. Essa diferença, ela existe porque muitas vezes nós temos características de um transtorno, mas um transtorno, pessoal, é algo que transtorna a vida de uma pessoa de forma absurda, de forma que ela consegue perceber e ela quer mudar, ela quer ajuda, ela sabe que alguma coisa está errada com ela. Ela olha para si mesma e pensa assim, bom, tem alguma coisa aqui que não está normal, né? Vou colocar aqui umas aspas. Ela percebe isso e ela quer mudar. Quando a gente fala sobre as características do transtorno, não necessariamente essa pessoa tem consciência do problema, nem necessariamente ela quer mudar, nem necessariamente ela está sofrendo com isso. Pode ser que ela tenha essas características e que, na verdade, essas características fazem muito bem para ela, do ponto de vista dela. Então, tem pessoas sofrendo ao redor, as pessoas que estão ao redor percebem que aquelas características não são positivas, mas ela mesma, na verdade, para ela, não tem nada de muito errado. Então, a gente precisa fazer essa separação para entender bem do que nós estamos falando. Estamos falando de um problema mental
ou estamos falando de um problema comportamental? E aí, as duas áreas, entre a psicologia e o treinamento de comportamento, começam a se misturar, começam a precisar dialogar, inclusive, porque elas precisam se ajudar. Imagine que você tenha pessoas ao redor agindo de forma imoral, de forma imatura ou de forma superficial, ou os três juntos. E essas pessoas estão recebendo um resultado que elas consideram positivo para elas. Então, percebam quanto isso pode acontecer. Bom, eu posso agir de forma imoral ou ilegal, por exemplo, e receber uma recompensa financeira e achar que está tudo bem, está tudo certo. Mas as pessoas ao meu redor não vão achar isso com certeza, né? Ou pelo menos as pessoas que estão sendo atingidas pelo meu comportamento imoral ou ilegal. Então, essa é a ideia. A gente precisa entender que muitas vezes essas pessoas realmente não têm consciência que a imoralidade delas, ou a imaturidade delas, ou a superficialidade delas está prejudicando um grupo, um entorno, enfim, uma cidade, um país, não é? Porque afinal de contas vivemos uma epidemia desse cenário hoje no mundo. E aí o que aconteceu? Existe um psicólogo, o Dr. Alan Francis, eu acho que é Alan com E, eu sempre confundo o nome dele, mas eu acho que é Alan com E. E ele cunhou esse termo, e até existe uma brincadeira, né, que a gente fala assim, ué, mas o que a gente vai fazer? Vai fazer um diagnóstico psicológico para uma pessoa imatura? E bom, a gente precisou. E na verdade, muitas vezes a gente diz que é um diagnóstico psicológico, não necessariamente para uma pessoa imatura, mas para uma pessoa meio sacana, né? Para a gente evitar outros adjetivos. Então isso foi necessário, por quê? Porque o narcisismo, ele vem sendo entendido quase como a epidemia do cigarro. É muito prejudicial para quem fuma, mas é igualmente ou mais prejudicial para os fumantes passivos. Guardem essa ideia, guardem essa imagem de que elas são impactadas, essas pessoas são impactadas da mesma forma como se alguém fumar todos os dias do seu lado, o tempo todo, você vai sentir tanto o impacto do cigarro quanto a pessoa que fuma. Da mesma forma acontece com quem convive com essas características do transtorno. Ela é tão impactada ou mais do que a pessoa que tem essas características. A gente ainda brinca que o fumante tem a proteção do filtro do cigarro, né? Então nunca se sabe bem quem é mais prejudicado. Então essa é a ideia que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. E por que que isso é importante e tão relevante para o nosso problema de confiança, para a nossa crise de confiança, né? É exatamente aí que vai bater. Então, quando a gente convive com pessoas desse tipo, com essas características, e gente, a gente convive com elas. E nós vamos perceber isso ao longo desses episódios. Muitas vezes a gente começa a adquirir essas características até que alguém vem dar um estalo na gente e a gente percebe e fala, opa, e se recoloca no lugar ali, enfim, e entende, vai buscar entender o que está acontecendo com a gente. Então lá no nosso primeiro episódio, eu falei para vocês que eu não ia contar a minha história inteira, que eu não ia falar para vocês toda a minha biografia, porque ao longo desses episódios eu iria contando esses momentos para vocês. E assim como eu falei para vocês, eu comecei muito nova a estudar todo esse contexto de desenvolvimento humano. Sempre fui apaixonada por isso, lá tentava olhar o que tinha dentro da boneca, né, como eu contei, e cresci, fui crescendo e continuei interessada nisso. Então, quando eu tinha lá pelos 10, 12 anos, eu comecei a ler livros de desenvolvimento humano, que eu não sabia que era livro de desenvolvimento humano, eu apenas lia. Então, vocês sabem, a maioria de vocês, que eu sou apaixonada pelo Monge Executivo, foi o primeiro deles que eu li. E a partir daí, eu comecei a entrar em contato com a ideia de padrões de pessoas, padrões de características. Gostava muito de livros que têm resumos de estudos científicos. Então, alguém fez um estudo científico, contou como é que foi lá naquele livro, e isso traz pra gente um padrão, traz pra gente uma ideia nova. Dentro desse tempo todo, eu convivia com essas pessoas, mas eu não sabia o que estava acontecendo, ninguém falava sobre isso, ainda não tinha um livro sobre isso, ou enfim, pesquisa científica sobre isso. Mas eu já conseguia notar padrões acontecendo ali ao meu redor, como eu imagino que cada um de vocês consiga também. E isso gerou muitas consequências. A principal delas era uma raiva muito grande que eu sentia por não entender o que estava de fato acontecendo. Eu não sei se vocês já
foram informados sobre isso, mas a nossa raiva vem daí, das coisas que a gente não entende. Então a gente tem medo do que não conhece e raiva daquilo que não entende, que não compreende. Por isso que as filosofias mais tradicionais, elas falam tanto sobre entendimento, que é uma palavra super bonita, né? E a gente coloca o entendimento como algo muito sagrado, como algo muito alto, porque é muito importante para nós como seres humanos. Então eu senti essa raiva, eu não sabia do que, eu na verdade não sabia nem o que eu fazia direito com essa raiva, mas a raiva é uma energia de movimento. Então a gente continua se movimentando o tempo todo, né? Na verdade, a maior parte de nós se movimenta demais, então o que a gente faz é colocar um exagero na quantidade de horas que a gente ocupa, na quantidade de coisas que a gente faz, para justamente continuar o tempo todo em movimento. E isso é muito prejudicial. E a raiva, ela queima por dentro, né? Então a pessoa começa a se auto-implodir. E normalmente a gente só começa a procurar ajuda, a procurar, enfim, o que fazer quando já tá num extremo, já tá num limite, a coisa já tá chegando em uma situação que você não consegue aguentar. E isso aconteceu comigo também, mas eu tenho certeza que juntos aqui nós vamos construir uma linha muito legal para que isso não aconteça com você na intensidade negativa que aconteceu comigo. E calma, a gente vai chegar lá. Agora, vamos ver algumas dessas características e entender por que que faz tanta diferença a gente parar um pouquinho, sentar, olhar para isso e falar, ok, agora eu entendi o que é isso, agora eu entendi o que eu faço com isso. Então vamos lá, vamos ver algumas características do que a psicologia entendeu, que é o narcisismo. Eu vou falar algumas, pessoal, porque assim, existe um grupo de características, um conjunto de características que formam um perfil. E existem hoje mapeados, bem entendidos, e que a ciência toda concorda, 7 perfis. E existem algumas variações que o pessoal ainda está tentando entender de fato, se formam conjuntos mesmo ou não, enfim, o estudo continua, tá vivo, né? A gente está vivendo isso agora, então a gente está aprendendo à medida em que vive. Particularmente, eu acredito que existam mais do que 7, eu já consegui mapear alguns padrões diferenciados, mas o que eles todos têm em comum giram em torno, nessas características, giram em torno desses 9 traços. E aqui eu vou lembrar vocês que Aristóteles já dizia isso, não é? Um extremo é perigoso e o outro extremo também. Então nós vamos mapear 2 perfis, que são os 2 mais comuns e que são os 2 extremos. Então quando a gente fala de empatia, por exemplo, existe um perfil com uma falta de empatia. O que é falta de empatia? A gente tem ouvido muito falar sobre isso, mas afinal de contas, o que isso significa? É, em essência, a ideia de que a pessoa não se preocupa com o efeito do que as coisas significam para as outras pessoas. Então, é claro que a gente fala assim, é se colocar no lugar do outro, é ser capaz de sentir o sentimento do outro e tal. Mas aqui, nesse momento, o que a gente precisaria, né? O que a pessoa ter empatia num grau natural? Seria que a pessoa entendesse que o outro é diferente dela, que certas coisas são importantes para outra pessoa e que as nossas atitudes, elas têm impacto na vida das outras pessoas. E que muitas vezes coisas que não têm nada a ver com a gente, porque afinal de contas o mundo não gira em torno de nós, também tem impactos para as outras pessoas e que pode ser que ela esteja sofrendo esse impacto e precise só que você entenda isso. Então tudo isso gira em torno da empatia. Mas para esse primeiro perfil aqui, eu vou até pegar de volta a caneta preta aqui, então vou colocar um 1 aqui, né? Esse é um perfil 1. Para esse primeiro perfil, existe uma falta de empatia. Então, é uma pessoa difícil de conviver por causa disso. Ela não está preocupada em como que as coisas do mundo impactam para você. Mas existe um outro grupo aqui também, que é o extremo oposto desse. A gente chama de empatia sombria. É um nome estranho, né? Até meio macabro. Mas o que isso quer dizer? É um excesso de empatia.
Ah, mas ser empático demais também é um problema? Sim, também é um problema. Porque dependendo de como o seu excesso de empatia se liga com as outras características, vocês vão conseguindo enxergar isso melhor à medida que a gente for descrevendo, isso vai gerando um mau uso da sua empatia. Eu gosto muito, assim, eu sou administradora por formação, então eu gosto muito de pensar em recursos internos da mesma forma como a gente pensa em recursos. Dinheiro demais, gasto demais e gasto de menos, né? É um problema. A gente tem que colocar o dinheiro no lugar certo, no equilíbrio. Qualquer recurso, né? Você colocar água de menos em um ambiente é ruim, água demais também. Então qualquer recurso tem que estar equilibrado e na gente também tem que estar. Empatia demais, um excesso de empatia, geram diversos problemas, mas um dos maiores do que a gente vai ver é uma certa culpa que gera nas pessoas ao redor do fato de que existe um ser tão empático, que ele está tão preocupado com os outros, ou está tão, né, intensamente conectado com os outros, que ele coloca nos outros uma responsabilidade de responder a isso. Enfim, isso é bem pouco empático, né? E aí, qual é o segundo ponto? Grandiosidade. Grandiosidade é um adjetivo que a gente não está tão acostumado a ouvir, mas a gente entende bem o que significa, né? São aquelas pessoas que têm... Na verdade, a grandiosidade e a superioridade, elas andam muito juntas, assim, muito das mãos. É aquela ideia de que a pessoa realmente acha que ela é mais do que os outros. Mais algo, pode ser mais inteligente, mais importante, mais poderoso, enfim. Que o tempo dessa pessoa vale mais que o seu, então que é uma pessoa que vai passar uma fila, furar uma fila, não vai pegar fila. É uma pessoa que vai o tempo todo colocar e claramente demonstrar para você que ela é superior a você de alguma forma. E existem esses, a gente fala que são delírios, né? Que são os delírios de grandiosidade das pessoas. Que é essa ideia de que elas vão construir a maior algo do mundo, a coisa mais incrível de determinado setor, enfim. Tudo é o tempo todo muito grandioso. E o que é a grande questão da grandiosidade é a ideia de que não existe valor para coisas simples. Então são pessoas que, à medida que você convive, porque no dia a dia, gente, é muito gostoso estar com uma pessoa que dá valor nas coisas simples, que são os verdadeiros tesouros da vida. E essas pessoas não. Então, simplesmente estar ao lado de alguém, ou ter uma casa que não é a maior das casas, enfim, ter algo não tem valor para essa pessoa. Precisa ser o algo melhor ou maior do mundo. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, é claro, existe em escala, né? Tem gente que tem maior grandiosidade, assim, eu não sei se vocês conhecem as pessoas, mas eu conheço algumas, poucas felizmente, e maior superioridade, e tem gente que tem uma menor grandiosidade, superioridade, mas ainda assim você sente que o grande problema é esse, parece que nada nunca tá bom pra essas pessoas, e na verdade, no fundo, não tá mesmo. Quais seriam os opostos, então, né? Perfil 2, deixa eu colocar o 2 aqui, coloquei. Então, ao contrário da grandiosidade, a gente teria uma falsa modéstia. Então, a gente precisa também tomar muito cuidado com a modéstia. Tem muita gente que brinca comigo em algumas coisas, que eu falo assim, eu sou muito boa nisso e tal. Tentando passar esse exemplo, a ideia de que a gente precisa conhecer nossos pontos fortes, aceitar os elogios, aceitar quando as pessoas dizem para você que você fez algo bem e evitar esse movimento de falsa modéstia, evitar esse movimento do contrário, de querer sempre a menor coisa. Então, você conversa com empresários, os dois são empresários, você conversa com um, ou a pessoa tem a maior empresa do mundo, fez uma disrupção ali, nível Uber, mudou o mercado inteiro, mudou o mundo inteiro, ou não serve para ela, não serve. Então, ela pode ter uma empresa incrível, não serve para ela porque não é a maior, melhor do mundo. Ou o contrário, a pessoa quer abrir a menor lojinha de bairro da cidade. Por quê? Porque ela quer passar essa imagem de que ela não se importa, se ela não sabe nada, enfim, são pessoas que querem demonstrar um desapego que é artificial, ele na verdade não existe de verdade. E aí o contrário da superioridade, ele vai ser traduzido por um sentimento de que você não é bom para nada e nem serve para nada.
Então, vocês percebem como essas duas coisas andam juntas, né? À medida que, ó, vou colocar aqui assim, não é bom, barra não serve para nada. Anda muito junto com essa ideia da falsa modéstia e vai caminhar muito também com essa ideia da arrogância, né? Que ao contrário aqui, a gente vai encontrar a submissão. Então, essas pessoas aqui, esse perfil número 2 é um perfil muito estranho de lidar, porque parece que você tá o tempo todo lidando com uma pessoa que não enxerga nenhum valor em si mesma e quer assim, parece que ela não quer contato com a vida. Ela quer o mínimo contato, então a empresa dela vai ser a menor possível, ela não tem qualidades, enfim, alguém tem sempre que decidir por ela, e aí ela acaba se tornando, muitas vezes, é claro, a vítima das situações da vida dela, porque afinal de contas, né, nós estamos vivos e construindo o mundo a cada dia, a gente não pode abrir mão desse papel. E aí, inclusive assim, quando a gente fala sobre a superficialidade que está presente nos dois perfis, muitas vezes é essa ideia que a gente traz. São pessoas que abrem mão da responsabilidade de se construírem e construírem um mundo de uma forma equilibrada. Então, essa pessoa aqui é como se ela quisesse realmente distância de tudo isso. Enquanto o nosso perfil número 1 quer ser o protagonista das histórias que existem, né? Então, das dele, das dos outros, enfim, quer ser, a gente chama de estrelinha brilhante de todos os locais, né? E nesse perfil a gente vê uma necessidade muito grande de validação. Por isso que a gente fala muito sobre essa epidemia e fala muito sobre a conexão dessa epidemia com as redes sociais, porque as redes sociais trazem muito isso, essa ideia de que as pessoas curtem sua foto, né? As pessoas comentam e falam que você é maravilhoso e as outras pessoas veem. Então, tudo isso é validação. E em um certo grau, é uma boa validação, você sabe, então se vocês curtem esse vídeo, se vocês comentam esse vídeo, eu sei que vocês gostaram do material, que isso está ajudando vocês. Existe um equilíbrio para isso, mas existe também o desequilíbrio de ter uma necessidade disso, de ser viciado nisso. E não somente nas redes sociais. Ao seu redor, essas pessoas precisam que todo mundo esteja elogiando elas o tempo todo. Elas não conseguem conviver com uma pessoa que não vai ficar elogiando o tempo todo, dizendo que elas são maravilhosas o tempo todo, enfim. Então existe uma necessidade muito grande disso. E ao contrário, né? E no perfil 2, o que acontece? Vocês já sacaram, né? Nenhuma necessidade de validação. Vou colocar aqui assim, abreviado. E o que vai acontecer aqui, né? A gente pode pensar, nossa, ótimo, né? A pessoa não tem uma necessidade de elogios, não tem uma necessidade de nada, bacana. Excesso de falta, né? Excesso de vazio, nenhuma necessidade de validação, faz com que essa pessoa não se importe com a opinião dos outros de nenhuma forma. Então, normalmente, olha só como é estranho, né? A pessoa tem um excesso de empatia, então ela consegue compreender o impacto que as coisas geram nas outras pessoas, né? A vida em si, o que está acontecendo, se é importante ou não para a pessoa e tudo mais. Mas aquilo que ela faz, as atitudes dela, não precisam estar relacionadas com aquilo que ela compreende no outro. Porque ela vai sempre responder a essa ideia de pequenez, sabe? Assim, ela vai tentando sempre se diminuir para que ela não assuma nenhuma responsabilidade, para que ela seja sempre a pessoa mais cuidada, né? Essa é uma pessoa que quer nenhum controle, na verdade ela abriu mão do controle, ao contrário do nosso perfil 1, que quer controlar a si e aos outros. Então é muito difícil se relacionar com esses perfis de pessoas, e eles são cada vez mais comuns. Talvez à medida em que eu esteja falando aqui, vocês estejam já pensando em pessoas que vocês conhecem que trazem essas características em si, tá? E aí a gente vai falar, né, a gente chega nesse ponto da raiva explosiva, que ao contrário aqui é uma raiva passiva-agressiva.
um pouco mais difícil de lidar, porque é mais difícil de perceber. Eu acho que hoje a gente talvez esteja um pouquinho mais escolado, assim, tem um pouquinho mais de munição contra a raiva passivo-agressiva, mas não sei. Inclusive, me respondam aqui nos comentários se vocês já estão melhor treinados para identificar esse tipo de raiva. Mas eu brinco que esse tipo de raiva são sempre as patadinhas, né? É aquela pessoa que do nada ela te dá uma patada assim e meio sutil. Então, às vezes nem tanto, né? Mas a raiva passivo-agressiva é muito difícil de conviver porque são pequenas tiradas ali e que muitas vezes você nem entende bem. Então, pode ser simplesmente uma expressão dessa ideia de que a vida deve algo para você. Então, assim, você vai em tal evento? Não, alguém tem que cuidar da casa, né? Isso é uma expressão de raiva passivo-agressiva. Não, uma pessoa que tá bem, ela diz, não vou ficar cuidando da minha casa, ou vou, né? Ou ela vai deixar a casa e vai cuidar, enfim. São pessoas confiantes, sabem o que elas querem, sabem do que elas vão abrir mão, sabem do que elas não vão abrir mão, enfim, elas tomam as próprias decisões. Aqui, nesse perfil número 2, não, a gente não vê isso acontecer. Então, existe sempre esse ressentimento que gera essa raiva passivo-agressiva. Ao contrário das explosões de raiva que a gente vê nesse perfil mais aberto. Inclusive, logo na sequência aqui eu vou fazer um desenho diferente para vocês. Vou mostrar para vocês, a gente chama esse perfil de perfil aberto, aquele perfil de perfil oculto. E essa é a ideia mesmo, né? Uma pessoa mais expansiva, aquela coisa, né? Muito exagerada. E o contrário, né? Uma pessoa que a princípio a gente diria introvertida ou tímida, mas que na verdade tem uma questão comportamental ali para lidar. E aí os dois perfis, eles têm essas duas últimas características, exploração e superficialidade. Quando a gente fala em exploração, eu até deixei aqui para a gente comentar, esse perfil mais grandioso, ele tem uma manipulação por medo. Então, normalmente, como é uma pessoa que demonstra muito poder e que muitas vezes quando você vai olhar assim mais a fundo, você nem entende de onde vem esse poder e vai perceber que ele na verdade não existe, mas aparenta existir. Então, o que acontece? O que você sente ao redor dessas pessoas normalmente é medo. Ao contrário do nosso perfil número 2, que o que você sente ao redor dessas pessoas normalmente é pena. Então, são dois perfis bem diferentes. Um parece que te ameaça, né, quase que fisicamente, né? Você sente que aquela pessoa é grandiosa, poderosa e que de alguma forma ela pode te atacar, né? Essa ideia é quase meio física mesmo. E nesse outro perfil, você sente que você é meio que obrigado a fazer algo por essa pessoa, a cuidar dessa pessoa, a melhorar a vida dessa pessoa de alguma forma, assim, porque tamanha pequenez dessa pessoa, né? Então, um tamanha grandiosidade que você tem que obedecer, o outro tamanha pequenez que você tem que fazer alguma coisa para essa pessoa. E aí o tem que é a palavra-chave dessas expressões. Então, no fundo, né, lembrem-se sempre disso, vocês não têm que nada, então a gente não deveria se sentir assim, né? Essas pessoas quase que tiram mesmo de nós uma atitude que não é necessariamente a que nós gostaríamos de ter frente às situações. Então a gente se sente manipulado, por isso que eu coloquei aqui manipulação por medo, né? E aqui a manipulação por pena. Nesse perfil aqui é muito comum a gente ver em questões de relacionamento, pessoas querem terminar o relacionamento e aí dizem que não conseguem terminar porque estão com pena da outra pessoa, ou medo, né, do que ela possa fazer e tal, porque essa pessoa mexe muito com esse tipo de sentimento. E quando a gente fala de superficialidade, é essa ideia realmente de não colocar profundidade na vida, de não buscar um equilíbrio na vida, de não olhar para si, não passar por processos de autoconhecimento, que na verdade, assim, o autoconhecimento por si, ele não existe, tá, pessoal? Então, é bom a gente fazer um parênteses aqui. Nós construímos algo, né? Nós desejamos algo, nós muitas vezes queremos tratar algo, e aí, como resultado disso, vem o autoconhecimento, vem o olhar para nós, né? Vem o descobrir certas coisas sobre nós e sobre o mundo. Precisa haver sempre o tempo todo essa relação. Se a gente vira o olhar demais para dentro, é problema. Se a gente vira o olhar demais para fora, é problema. Então, quando a gente convive com esses dois perfis, e gente,
Não raro, esses dois perfis convivem juntos, um com o outro. Eles se encontram ali, fica uma coisa meio simbiótica. Então, é muito difícil, os ambientes ficam muito difíceis, pesados, é o que a gente chama de ambientes tóxicos. É muito complexo lidar com essas pessoas. Mas é possível? Super possível. A gente precisa desse entendimento. Para mim, a clareza do que acontece, conseguir mapear, conseguir olhar o perfil, falar, ok, estou lidando com uma pessoa assim, como que eu vou agir, como que eu vou decidir, né? Se eu vou decidir ficar, se eu vou decidir ir, tudo passa pela compreensão. E por isso, eu passei tantos anos estudando, porque eu não me conformava em simplesmente ter que aceitar. Vamos aceitar que certas pessoas são difíceis. Ok, difíceis como, em que quantidade elas estão no mundo, como que a gente faz para lidar com isso. Então, tudo isso era muito importante para mim, por isso eu estou trazendo tudo isso para vocês. E aí, em dado momento, nesses últimos anos, fazendo esses estudos, eu entendi melhor, dentro de um diagrama, algo que, para mim, vem sendo ainda muito discutido, também não existe um consenso sobre isso, mas que é muito importante que a gente saiba, especialmente agora, num momento tão delicado da confiança, no momento em que a gente está vivendo uma crise de confiança e desenvolvendo inteligência artificial ao mesmo tempo. Então, vocês percebem como isso é delicado, né? Como a gente está num momento delicado. Então, vamos desenhar. Eu chamei esse perfil número 1, né? Na verdade, não fui eu, né? Entende-se que esse perfil número 1 se chamam narcisistas grandiosos. Esse é o nome técnico para isso. E aí, eu digo que é o controle pelo masculino. Eu sei que eu vou entrar numa área bem delicada, que falei que esse vídeo era polêmico, mas aqui eu não tô falando de homens, tá? Prestem atenção nisso. A gente tá falando das características masculinas, né? E aí, ao contrário, eu ainda coloquei a cor da caneta combinando. O perfil número 2, nome técnico dele é narcisistas ocultos. Então, a gente tem aqui, esse é o nome técnico mesmo, né? Minha contribuição aqui, né, é controle pelo feminino. De novo, não as mulheres, né, as características femininas. E aí, o que me preocupou muito, né? Na verdade, ficou feio o meu desenho. O que me preocupou muito foi essa área aqui do meio, né? Eu me perguntava o que exatamente acontece aqui, né? E se a gente tem... O que acontece com esse cruzamento? Então, se essas pessoas com muita frequência convivem juntas, o que acontece se nós temos, por exemplo, dois líderes assim, ou pai e mãe, assim, né? Existe alguma derivação, existe alguma consequência? Então, eu me perguntava muito sobre isso. E a verdade é que sim, a psicologia vem conseguindo mapear algumas das consequências de conviver com esses perfis. E aqui vamos aprofundar um pouquinho, assim, essas duas ideias. Nós falamos sobre as características, mas não sei se já veio à mente de vocês aí, se vocês também já estão um pouco mais familiarizados com o contexto. Os narcisistas grandiosos são os Harveys da vida, né? Harvey Specter, será que eu escrevi certo? São os lobos de Wall Street, né? Essa ideia traz uma boa imagem pra gente, né? A ideia do grande empresário, a pessoa que quer construir alguma coisa muito grandiosa, ou a ideia de um cara que acha que ele é o melhor advogado do mundo, enfim, ele é imparável, né? Enfim, cansável, aquela ideia bem Harvey mesmo. Eu adoro esse personagem, acho inclusive que ele foi muito bem construído e desconstruído na série, mas fiquem com essa ideia para vocês conseguirem trabalhar bem esse perfil. E o perfil oculto é o perfil oposto. Na verdade, a própria série, né, Suits, é uma série muito boa, ela traz o outro perfil também com o Louis, né? Eles convivem os dois juntos, são ideias, são muitas vezes mesmo, a ideia das mães, tem alguns personagens, agora não me vem nenhum à cabeça, mas a ideia, por exemplo, de uma mãe solteira que só tem um filho e aí não quer que o filho case, não quer que o filho mude, não quer que o filho viva a própria vida, enfim, vira aquela coisa toda, nossa, e aí o que vai ser de mim, né? Então são pessoas que exploram outras pessoas. Mas a gente também tem isso
nos escritórios, que é uma coisa, inclusive, que eu ouço muito pouco falar. A gente fala sobre os relacionamentos, fala sobre esse cuidado de talvez o seu namorado, sua namorada seja narcisista, mas e os nossos líderes? A gente não está olhando para isso como deveria. Tem uma coisa que me assustou bastante quando eu vi, inclusive, que em inglês esse conceito é chamado de 4 Cs, porque as palavras em inglês começam com C, aqui no português não. Quase, na verdade, né? Que é carisma, charme, confiança, e no inglês é cleverness, né? Que também começa com C, mas aqui no Brasil a gente chamaria esperteza. E por que isso me assustou muito, assim? Porque são características positivas, né? Bom, claro que voltando às características da nossa outra folha, empatia, né? Algo positivo, enfim, a gente consegue entender que os equilíbrios ali entre aqueles dois extremos todos são positivos. Mas aqui existe uma relação exagerada mesmo do carisma, uma relação exagerada de charme, é exatamente essa ideia de alguém muito sedutor, né? Isso está muito ligado com esse perfil. Só que também é muito ligado com pessoas comunicativas, com bons oradores, com bons líderes, né? Tudo isso está presente, né, nesses dois perfis. Então, como é que a gente vai saber qual é a medida certa para isso? E isso é muito assustador. No meu caso, especificamente, existem 3 palavras aqui que quase sempre são ditas sobre mim e eu ficava pensando, meu Deus, a hora que eu olhei, eu falei, me tirem de convívio social, eu preciso de ajuda, alguém precisa resolver essa questão. Uma delas é a própria palavra carisma, que depois eu vim a descobrir que é uma palavra linda, né? Tem um ótimo significado, mas que assusta um pouco quando você vê, porque é uma das características principais. A confiança e muito da esperteza ou da inteligência, né? Ou da capacidade de solucionar problemas. Na verdade, esperteza, o lado positivo da esperteza é justamente a capacidade de solucionar problemas. Então isso me deixou muito assustada e foi o que me fez continuar tentando entender esses perfis e o que a gente faz com todas essas informações. Porque eu não sei como essas informações aterrissam aí para vocês e isso me preocupa muito. Quando eu comecei a estudar todos esses perfis, que eu comecei a atender pessoas em treinamento, muita gente me pediu para falar sobre isso na internet e eu falava, mas isso é de domínio da psicologia, isso não é de domínio do coaching, não tem relação, eu não trato isso em sessão, enfim. E eu fui muito relutante a falar com vocês sobre isso, mas à medida que o tempo passa, eu percebo cada vez mais que veio uma avalanche de informações para vocês sobre tudo isso, talvez eu esteja sendo inclusive repetitiva, mas afinal de contas, o que fazer, né? Em que momento isso é ou não importante para mim? E eu não vejo as pessoas falarem sobre algo que eu acho muito relevante, que é quanto disso está em nós? Será que a gente quer se fazer essa pergunta? Será que a gente quer olhar pra gente e pensar, eita, acho que vão precisar me tirar de convívio social? Eu não tenho certeza que a gente tem tido a coragem de olhar para nós ali como fumantes passivos e pensar, eu adquiri algumas dessas características, eu tô indo para um extremo ou para o outro e eu preciso me reequilibrar, eu preciso conseguir reencontrar o meu centro. E aqui do nosso outro lado, vamos às palavras, vamos aos 4 algos aqui, né? Depois a gente vê se deu certo. Essas pessoas são muito frequentemente deprimidas, na verdade são não, né? Elas parecem muito deprimidas, elas são muito, faltou um N, ansiosas. Olha o perigo aqui, né? A gente já tá todo mundo se identificando com ansiedade, agora todo mundo já se identificou com esse perfil. Muitas vezes desajeitadas. E o último são pessoas que parecem muito tristes. A gente sente essa tristeza, né, quando convive com essas pessoas. Então, são pessoas com esse perfil deprimido. Parece que elas carregam uma nuvem negra na cabeça, sabe assim? E com muita frequência elas são muito negativas mesmo. Elas são muito ansiosas, né? A ansiedade faz isso, essa sensação de que você só enxerga que tudo pode dar errado, enfim. E essa mistura faz com que elas exibam essas características que a gente viu na folha anterior. Essa vontade, é quase que uma vontade de sumir do mundo, tá? Não uma vontade de deixar o mundo, assim, é uma vontade de sumir do mundo. É bem estranho, né?
Mas o que que acontece assim, e o porquê que é perigoso? Em ambientes de trabalho, pessoal, essas duas pessoas são muito, muito difíceis de lidar. Inclusive, a gente fala que não vale a pena ficar por perto para ver a queda, porque muitas vezes você é a pessoa um pouco mais lúcida, enxergando aí com um pouco mais de realidade. Mas é muito difícil que as empresas elas demitam essas pessoas por uma razão importante. E aí vamos falar aqui de uma outra tensão. Sempre o tempo todo, pensem nas características, nos nossos recursos internos como uma linha de tensão. Não necessariamente o que está embaixo é negativo, tá? Ou ruim. A gente poderia também ter colocado na horizontal, talvez fosse mais útil. Mas existe uma linha de tensão entre a eficiência e a resiliência. Então, a verdade é que assim, para todos os organismos, incluindo empresas, quanto mais eficiente você é, menos resiliente você é. Quanto mais resiliente você é, menos eficiente você é. A gente chama isso de tensão, né? A gente falou no primeiro episódio. E é importante justamente que a gente consiga equalizar isso. Então, a gente vai o tempo todo polarizando, trabalhando as duas polaridades para manter uma relação saudável entre elas. O nosso narcisista número 1, grandioso, é um cara eficiente. Ele normalmente traz a impressão de resultados. Na própria série do Suits tem uma frase muito interessante que a Jéssica fala assim, né? Em algum momento, aquilo que ele não é vai se sobressair ao que ele é. E é aí que você percebe que essa pessoa custa caro. Então, aparentemente ela traz muito, mas aquilo que falta para ela é tão custoso que custa mais do que aquilo que ela traz. Só que a ideia de que ela traz muito faz com que a eficiência da empresa seja atacada ali, né? Seja um gatilho muito sério, especialmente para os presidentes, para os líderes mais altos. Então, se você tem um chefe que parece que ele traz muitos negócios para a empresa e gera muito resultado e tal, e às vezes está trazendo mesmo, só que com cada negócio que ele traz muito problema, e no fundo, a empresa não tem lucro, né? Ela tem receita e não lucro, é muito difícil demitirem essa pessoa. É mais fácil ela sair do que ela ser demitida. E muitas vezes você fica ali falando, gente, né? Não é possível que ninguém vai ver, não é possível que ninguém nunca vai demitir essa pessoa. É possível, gente, e a gente precisa conseguir olhar para isso e pensar, o que é que eu vou fazer com essa informação? Porque se o seu chefe se enquadra aqui, e se desde que eu comecei a falar você já está pensando nisso, você está correndo perigo. Você precisa olhar para isso, porque, novamente, isso é tóxico, significa que se você está nesse ambiente, você está respirando esse ar, e se você está respirando esse ar, essas características começam a pegar em você. E ao contrário, né? Por que essas pessoas aqui mais resilientes, aqui o nosso grupo 2 da resiliência, normalmente também não é demitido? E por que essas pessoas também são problemáticas? Porque com muita frequência elas suportam extenuantes horas de trabalho, elas suportam muitas coisas, porque lembrem-se, elas têm um perfil mais vitimista. Então, para gerar toda aquela ausência de valor pessoal, né, elas não conseguem desenhar os limites. Muitas dessas características, assim, são realmente incapacidades das pessoas, né? Às vezes quando a gente fala assim, fica tão agressivo até, né? Parece que as pessoas são assim porque querem, decidiram ser assim e tudo mais. Mas existe uma relação muito difícil, gente, de justamente que a gente não tenha pena dessas pessoas, né? A compaixão, sim, a gente vai chegar lá, mas a pena, ela é muito complicada, porque ela não resolve o problema e ela te coloca numa situação de culpa, normalmente, né? Então, também dificilmente o seu chefe, que é mais teimoso, que barra todas as novas ideias, que é sempre muito negativo e pessimista, que tá sempre muito ansioso e por isso tem muita raiva, né? A ansiedade gera raiva, porque de novo, né? A ansiedade trabalha com um futuro que ainda não aconteceu e talvez não aconteça, são possibilidades normalmente negativas, e a raiva é aquilo que você não entende, não sabe lidar. Então, uma coisa está associada à outra e é muito difícil conviver nesses ambientes, é muito difícil inovar nesses ambientes. E também não vale a pena ficar
para ver alguém descobrir ou perceber que aquilo ali estava errado de alguma forma e que essas pessoas precisavam sair daquele ambiente. É bastante estranho, inclusive, porque normalmente quando essas pessoas saem do ambiente, o ambiente começa a florescer, a renascer, quando são pessoas realmente muito tóxicas. Então, qual é a minha preocupação aqui? Tudo isso é importante que vocês saibam, né? Essas definições são muito importantes, mas, para além disso, é muito importante que vocês escutem o que acontece com as pessoas que convivem com isso por muito tempo. E nós temos algumas características, até essa lista veio da doutora Ramani, não sei se vocês tiverem mais interesse em se aprofundar no assunto, ela tá aí, o canal dela no YouTube é maravilhoso, cheio de vídeos incríveis sobre o assunto, acho que ela é um dos grandes nomes aí do lado do Dr. Allen. E ela traz algumas características do que acontece com a gente, se a gente convive com esses perfis, e muito especialmente se nós somos filhos, né? Porque liderados, muitas vezes a gente não ficou tanto tempo assim com os líderes, mas em relação a pais e mães, aí foram os nossos exemplos primários, né? Então, pode ser que você sinta algumas dessas características. São pessoas que, primeiramente, duvidam muito de si mesmas. Elas duvidam muito porque, com muita frequência, elas tiveram que validar muitas vezes e não foram validadas, né? Elas não são olhadas ou muitas vezes o potencial delas está, inclusive, esperando para ser descoberto, né? São pessoas que foram vivendo a vida de forma prática, mas que, assim, elas confiam no que elas sabem fazer e já fazem todos os dias, mas ainda assim confiam pouco. Daqui surge muito essa questão toda da síndrome da impostora que ficou tão famosa aí nos últimos tempos. E aí, num sentido de ter que validar ou ter que perceber aquela raiva, né? Acessos de raiva grandiosos ou raiva passiva-agressiva, o que eu faço para evitar tudo isso? Ansiedade. Então são pessoas mais ansiosas. E olha o perigo aqui, gente. Toda vez que a gente vê na lista de resultados do que acontece com as pessoas, uma característica que está na lista de características do narcisismo, a gente começa a entender o quanto isso é perigoso, o quanto a gente está correndo riscos mesmo, e isso é sério. Então, são pessoas ansiosas porque ficam tentando o tempo todo antecipar situações, né? Evitar as brigas, evitar os problemas, evitar sofrimentos, e evitar tudo isso na nossa vida não é saudável. Todas essas coisas têm uma função na nossa vida e a gente precisa entender qual é e saber lidar com ela. Então, quando a gente convive muito nesses ambientes mais tóxicos, com essas pessoas mais difíceis, a gente vai ter que lidar com isso. Ao mesmo tempo, lidar com ruminações, né? Diz que a palavra ruminação é maravilhosa, vem da ideia das vaquinhas mesmo, que ficam comendo e ruminando. Essa coisa de ficar na sua cabeça o tempo todo pensando numa situação, o que você poderia ter feito melhor, o que você poderia ter dito melhor, o que poderia ter sido feito diferente, o que poderá ser feito diferente, né? Então você pode ruminar uma coisa que não aconteceu ainda também, mas como que vai ser que vai acontecer? E, enfim, aquele pensamento que não para nunca, não tem um silêncio mental, nada, né? Não tem tranquilidade. Sem tranquilidade a gente não tem confiança, não dá, é um dos ingredientes necessários. Então, isso é muito difícil também e a gente precisa prestar atenção que vem daí. Não é inerente nosso. As pessoas falam pra mim assim, eu sou ansiosa. Não, você não é ansiosa. Ansiedade não é você. Vem de algum lugar, vem da onde? A gente precisa conseguir identificar. E aí, muitas vezes, inclusive, isso gera quase que um sentimento de tudo ou nada. Então, dias bons são muito bons, dias ruins são muito ruins. E aí os dias bons que são muito bons, dá aquela sensação vitoriosa, né? Ok, tô indo bem, tô melhor e tal. E os dias ruins que são muito ruins dão aquela sensação de que é isso, nada nunca vai ser diferente, né? Inclusive, deixa eu ir anotando aqui pra gente não perder. Então, ansiedade, ruminação. A simples ideia de que não adianta nada do que você faça, adianta, nada vai resolver. E pessoal, muitas vezes não vai mesmo, naquela situação em si, porque a gente está falando de uma pessoa, a gente não pode consertar outras pessoas. Só que isso aqui
é algo inconsciente que vai transbordar para outras áreas da sua vida. Então, o fato de você não conseguir mudar alguém, que é algo que realmente você não vai conseguir, porque a pessoa precisa querer mudar, né? Ela precisa querer participar disso, não significa que você não vai conseguir gerenciar uma empresa, ou encontrar a vaga que você quer no exterior, ou, enfim, sair do seu emprego e encontrar o seu potencial e procurar uma nova carreira. Enfim, essas coisas você vai conseguir, mas a gente associa uma coisa a outra. Então, se eu tentei tanto fazer uma determinada coisa e não consegui, eu, na verdade, sou uma pessoa que não consegue as coisas, então também não vou conseguir outras coisas. Percebem como isso é perigoso? A gente precisa começar a colocar realidade nos nossos pensamentos e olhando para os nossos pensamentos e trazendo eles para a realidade. E prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Nenhum de vocês é o bastante para transformar a vida de uma pessoa. Nenhum de vocês é o bastante para mudar completamente a vida de uma pessoa ou a forma como ela se comporta. Nenhum de vocês é o bastante para mudar o mundo. Essa ideia de que nós, como seres humanos, a nossa mera existência, ela deveria ser capaz de mudar completamente o mundo, de mudar completamente a vida de uma pessoa, é muito destrutiva. Eu sempre brinco com o pessoal, eu gosto muito de Mulan, né, aquele filme a história não é da Disney, né, mas o filme da Disney, ele fala assim, 1 grão de arroz pode virar a balança. E isso é muito verdadeiro. Vocês podem fazer toda a diferença do mundo. Só que para 1 grão de arroz virar a balança, quantos grãos de arrozes tinham que ter naquela balança? A gente precisa recolocar essa ideia no centro da nossa mente. Nosso valor está associado a fazer a nossa parte no mundo, a fazer aquilo que nos cabe de todo o trabalho, a fazer bem, a querer ser a melhor versão de nós mesmos para o mundo, para encaixar ali, para oferecer a sua parte. Se você continuar com essa ideia de que você, sozinho, a sua mera existência, deveria criar algo magnífico e, enfim, transformar a vida de alguém e coisas que são impossíveis de acontecer, a gente perde essa essência da vida. A gente perde o fato de que nenhum de nós vence o mal sozinho. Então, a gente não é um super-herói que veio ao mundo para vencer todo o mal. Nós fazemos isso juntos. E é muito importante que a gente mantenha isso em mente. Eu descobri que são inúmeras as pessoas que se identificam com esse sentimento de terem medo de estarem machucando outras pessoas, de terem medo de estarem nessa categoria. E isso é normal, mas pessoal, vou dar uma notícia para vocês, a gente machuca outras pessoas mesmo. Faz parte da vida, inclusive por isso que a gente aprende a pedir desculpas. A gente não passa ileso na vida, é por isso que a gente precisa aprender a lidar com a nossa própria história e entender que existem muitas marcas no passado, é assim mesmo. Mas o futuro está aí, uma folha em branco está aí para a gente aprender a construir e construir com confiança. Aprender também a ter um pouco mais de paciência com a gente, aprender a ter paciência quando a gente erra, quando a gente tem um acesso de raiva aí depois de muito tempo de autoconhecimento, treinamento, terapia e tudo mais. Isso vai acontecer? Vai acontecer. E a gente precisa aprender a perseverar. A ideia é sempre que aconteça de menos em menos, que a gente saiba como voltar e lidar com aquela situação, que a gente saiba olhar para o que nós fazemos, para o que nós dizemos e avaliar, entender como é que todas essas coisas se encaixam nas pessoas que nós queremos ser. Tem uma coisa importante que acontece na nossa maturidade, a gente começa a diferenciar as palavras, parar de confundir dignidade com grandiosidade, com querer parecer melhor para o outro. Para de confundir a estética, a necessidade da beleza do ambiente, com o cuidar do ambiente, com a necessidade de se mostrar para o outro. A gente vai aprendendo a equilibrar a vida e vai aprendendo a aceitar as pessoas como elas são. Elas são como elas são, nós não podemos mudá-las e nós vamos aprendendo a conviver com aquilo que a gente entende que vai conviver e, claro, se for o caso, nos afastar das pessoas que a gente entende necessárias, mas esse precisa ser um processo derivado da confiança. Se a gente faz isso antes de construir confiança, a gente compromete o processo.
É como se você construísse um castelo de cartas, como a casa dos três porquinhos, né? Que passa o vento e derruba. E aí a gente fica lá olhando para tudo que construiu e tudo que vai ter que construir de novo. Uma vez eu ouvi um psicólogo dizer uma coisa que eu gostei muito. Ele falava que a gente precisa conhecer as pessoas no seu pior. Porque no seu melhor, normalmente as pessoas são bem ok, né? Normalmente a gente consegue se relacionar bem e tal. Mas é no pior, é no momento difícil, é no momento da crítica, é no momento do gatilho, do surto, enfim, no momento em que a gente realmente convive com as emoções negativas, é que a gente conhece as pessoas, é que a gente sabe com quem tá lidando, é que a gente sabe que tipo de relacionamento a gente tem. E isso é muito verdadeiro. O que me leva à última parte aqui do nosso vídeo, que é falar um pouquinho sobre a PNL, a programação neurolinguística, que ficou tão famosa nos últimos anos, que na verdade não é nenhuma ciência moderna. A PNL existe há milênios, ela só foi, vamos dizer, reembalada, né? E também não é um problema. As linguagens mudam, né? A nossa forma de se comunicar, de entender certas coisas mudam. Mas existe um perigo na PNL que eu enxergo, que é a ideia de que não existe um fim para isso. Então, que você pode usar esse processo o tempo todo, a sua vida toda, e que você deve integrar isso em você, sem compreender de fato o que você está fazendo. Eu realmente não gosto da ideia de que a gente faça coisas no automático, simplesmente porque alguém mandou a gente fazer. É preciso tomar muito cuidado com isso. Eu falo o tempo todo sobre isso, sobre o tratar sintomas. Então, muitas vezes você precisa ir lá e agir de uma determinada forma porque você tem um sintoma, tem alguma coisa machucando muito, doendo muito e precisa ser tratado ali naquele momento. Mas aquela não é a doença principal. A gente precisa tomar cuidado com isso, senão você vai ficar tomando anestésico a vida inteira, vai ficar combatendo uma dor de cabeça a vida inteira e nunca descobre que, na verdade, você tinha realmente um problema sério e a dor de cabeça era um sintoma do seu corpo tentando te avisar. Quando a gente usa muito a PNL e não entende a PNL, o que a gente faz é isso, a gente fica a vida inteira trabalhando nos sintomas. E o que eu mais vejo nas pessoas que mais usam PNL por um longo período de tempo, então a gente está falando realmente uso no longo prazo, é que elas não têm confiança. Porque a confiança é tratar na causa, é a gente realmente ir lá e construir uma casa de tijolo firme. Então, quando que a gente utiliza essas técnicas? Quando que a gente olha um pouco para isso? Quando a gente precisa tratar um sintoma, quando a gente precisa resolver um problema no curto prazo para conseguir dar conta de resolver um problema no longo prazo. Tomem cuidado ao construir personalidades, a ficar focado demais na personalidade, usando programações neurolinguísticas ou enfim, técnicas diferenciadas aí que apareceram por aí, e nunca trabalhar na sua causa, e nunca trabalhar na sua essência. Então, eu acho que essa série toda, na verdade, chama muito atenção para este ponto em essência. E por que que eu sei disso? Porque, bom, eu também tive o meu momento de olhar para a minha personalidade, de construir a minha personalidade usando técnicas de PNL como boa treinadora que sou. Isso faz muitos anos, eu na verdade fiz esse processo de forma quase inconsciente, porque vocês vão perceber ao longo do tempo que a gente passa juntos, a maior parte do que existe de desenvolvimento humano existe há milênios. Então, a gente tem muita intuição sobre esses processos. E é bom a gente sempre parar e preencher um pouco as lacunas e parar de agir de forma desconectada, né? De forma fragmentada. A fragmentação é sempre um problema. Por isso que a palavra integridade é uma palavra tão forte. É uma palavra sempre acompanhada de algo muito alto, né? Então, quando a gente fala que uma pessoa é íntegra, que algo é íntegro, vem esse sentimento, né? A gente até se ajeita para falar, tá vendo? Porque é algo realmente muito poderoso. Quando a gente utiliza a PNL, eu falo que a gente constrói um auxiliar disfuncional, né? Eu sempre brinco que assim, toda vez que você precisa utilizar técnicas de PNL, que você precisa olhar muito para sua personalidade, construir muito essa camada de contato com o mundo, quase como se houvesse uma máscara mesmo, né? A gente fala bastante sobre isso. Um contato entre você e o mundo não fica direto. Né? Você não tem confiança ainda para isso. Às vezes precisa. Não é sempre, não pode ser sempre. Eu falo que assim, quando a gente faz isso, a gente na verdade está enviando o general para a guerra no lugar do rei. Funciona no começo, as pessoas acham incrível, né? Tipo, meu Deus, olha aí o general tomando decisões e tal, babá, muito legal.
mas no longo prazo você percebe que aquilo não tem como funcionar. Tanto a tropa fica sem referência na frente de batalha, quanto o centro, a referência, o porquê a gente luta, o concentrar as decisões, né? Assim, o centro de decisões, ele deixa de existir. Então, quando a gente confunde esses dois papéis, a gente está fadado a perder a guerra. Então, seu general é seu general, seu rei é o seu rei, e é exatamente isso que a gente vai ver no nosso próximo episódio. A gente vai falar sobre o que é esse auxiliar disfuncional, que a maioria de nós anda construindo, e porque é ele que faz com que a gente sinta que não tem confiança, que na verdade é quase a síndrome do impostor, né? Que na verdade você não sabe por que as pessoas acham que você é capaz de fazer uma coisa que você não acha que você é capaz de fazer. E todas essas perguntas, elas estavam na minha cabeça e eu precisava encontrar essas respostas. E para mim essa busca acabou me levando para o outro lado do mundo, para bem longe de casa, numa trilha para descobrir o quanto eu ainda não sabia. Foi um momento muito interessante da minha vida, mas também foi um momento onde eu deixei para trás muitas das coisas que eu amava. E eu espero que essa jornada possa contribuir para o desenvolvimento de vocês e ao mesmo tempo para que vocês não precisem deixar para trás coisas que vocês amam. Deixe para trás só aquilo que for necessário. Nos vemos no próximo episódio, como sempre. Obrigada pela confiança.